Beleza. Boa tarde, pessoal. Quem estiver por perto, quem tiver interesse, quem estiver só caminhando por curiosidade, cheguem mais perto. Vamos lá, boa tarde. Vamos lá, ok. Bom, pessoal, primeiro, boa tarde. Gostaria de agradecer a Campus Party por mais uma oportunidade de estar aqui falando para vocês. Ontem à tarde já passei alguns momentos super interessantes conversando um pouco sobre a inovação do mercado chinês, a China digital. E hoje vou falar um pouco mais profundamente sobre uma dessas tendências, uma das modalidades, que é o live commerce. Quem tiver interesse, estiver chegando por perto, fiquem à vontade para sentar, para poder passar uns 40, 50 minutos conversando sobre essa nova modalidade. Ok? Primeiro me apresentando rapidamente. Meu nome é Yin Xie, está meio tampado aqui, mas meu nome começa com I. Atualmente sou cofundador de uma empresa chamada O Brasil, que é uma plataforma de live commerce e social commerce no Brasil. Anteriormente, fui um dos executivos que trouxe a Xiaomi para o Brasil. Isso foi em 2013 e 2014. Muito com a visão do que vem acontecendo no mercado chinês, da expansão internacional, enfim, dessa vinda de todos os modelos do mercado chinês para o Brasil. E um deles é exatamente o live commerce. Além de falar um pouquinho desse detalhe da minha biografia, da minha experiência, quero contar um pouco de história. Vocês podem ver, sou descendente de chineses, venho de uma família de chineses. Olha aqui, pelo menos uma pessoa que assistiu ontem comigo. Tudo bem, Matheus? Esse é o uso de dados, né? Você lembra que a gente falou bastante ontem? Uso de dados para personalizar a experiência. Ok. Então, venho de uma experiência, venho de uma família de chineses, imigrantes, na década de 1960 para o Brasil, em busca de novas oportunidades, em busca até de sobrevivência. Essa aqui, na verdade, não é minha família, peguei numa imagem no Google, mas não é muito diferente disso. Alguns anos depois, a gente passou por uma experiência interessante e entendendo um pouco da origem da nossa família, de comerciantes. Então, em muitas e muitas gerações, lá na China, séculos atrás, a gente vem de uma família, todo mundo de comerciantes, comprando e vendendo produtos, ou às vezes vendendo produtos que foram produzidos dentro da própria família, dentro de estruturas que são ligadas aos nossos negócios, mas muito com essa visão de comércio. E aí, trazendo toda essa experiência, expertise para cá, não sei se alguém reconhece essa foto. Alguém já esteve aqui? Aqui? Alguém? Mais alguém? Esse aqui é a Tríplice Fronteira. Foz do Iguaçu, Cidade do Leste, Porto Iguaçu. Passei boa parte da minha infância lá, vivendo com minha família, apesar de ter sido no Brasil, a gente foi para lá. E o que é mais interessante, exercendo essa prática do comércio, exercendo pessoalmente. E é o que eu digo muito, e eu faço essa referência com meus colegas que trabalham em comércio eletrônico, eu falo para eles, cara, vocês nunca viram um cliente de verdade. Você conhece o e-mail dele, você conhece o CPF, você sabe onde ele mora, mas você nunca chegou, você nunca encontrou alguém pessoalmente. E foi aqui que eu tive essa oportunidade, durante muitos anos, de exercer e praticar esse contato direto com os clientes. Vamos lá. Eu sempre tenho um pouco de dificuldade com esses projetores. Acho que não está indo. Ok. Pulando bastante, depois, durante o período que eu estava na faculdade, estava buscando o que fazer, mas no fundo eu já sabia que era ligado a todo esse background familiar. E aí eu tive uma felicidade de participar de um evento, assim como vocês estão aqui. Estava sentado, assistindo um sujeito falar, esse cara aqui. O nome dele é Jack London. Apesar desse nome estrangeiro, ele nasceu no Brasil, carioca, e foi o cara que criou um dos primeiros e-commerce no Brasil. Provavelmente poucos ouviram falar, talvez alguns até saibam dessa história. Ele criou uma empresa chamada Booknet, em 1996, lá no Rio de Janeiro. Até foi interessante contar essa parte da história, porque quando ele lançou a Booknet, praticamente não tinha ninguém que tinha acesso à internet em casa. Não estou nem falando de Wi-Fi, estou falando mesmo de escada. E o que ele teve que fazer? Ele fez um lançamento, alugou uma sala, alugou um monte de computador, convidou os amigos, convidou a imprensa para acessar o site dele a partir de um lugar físico.
E eu estava lá, num desses eventos, ouvindo ele falar. Quando ele falou comércio eletrônico, com toda a história, eu falei, puxa, acho que é esse caminho que eu quero tomar e tem muito a ver com o que eu venho fazendo. Depois, tive a felicidade de participar do projeto e talvez aqui tenha sido a minha grande escola, do Startup do Submarino, a criação do Submarino em 1999, que tem muito a ver com o próprio Jack. A empresa dele, a Booknet, foi vendida para um grupo de investimentos que acabou transformando a Booknet no Submarino alguns anos depois. E aí, novamente, saltando bastante na linha do tempo, eu fui cofundador de uma empresa chamada Baby.com.br, que a gente teve a Angélica como uma das nossas sócias, como a gente chamava de Chief Mom, CMO, né? Tem aquela sigla que normalmente é ligado ao principal executivo de marketing, o Chief Marketing Officer, ela era a nossa Chief Mom, então era a nossa garota propaganda. Isso foi no ano de 2010. Você tem que apertar algumas vezes a mais para que isso ande. Logo depois, tive a oportunidade de participar da criação de um e-commerce chamado Forvets. E é aí que começa a mudar a história. Eu quero que vocês comecem a entender como isso evolui para chegar no momento atual do live commerce. Todos esses outros negócios que eu participei anteriormente eram ligados a comércio ao consumidor final, que a gente chama de B2C, Business to Consumer. Esse negócio da Forvets foi o primeiro que eu participei onde tinha uma conotação diferente. Era venda para pet shops, que a gente chama de B2B. Então, era venda de produtos pet da indústria para os revendedores. Quando a gente foi criar esse negócio, meus sócios falaram, vamos criar um negócio pet, porque está bombando, 2012, 2013, tinha poucos pet shops online. E aí eu olhei e falei assim, poxa, mas já tem algumas grandes operações. Acho que não vale a pena a gente pensar, mas vamos olhar no resto da cadeia de distribuição. Desde a indústria, fabricação, atacadistas, distribuidores, até chegar na loja. O lugar, o dinheiro provavelmente está aí. Não está mais na parte do consumidor final, porque é onde já era muito concorrido. Então a gente criou essa plataforma chamada Forvets, que atualmente ela é como se fosse uma plataforma SaaS. Então você pode, se você é um fabricante de produto pet, se você é uma indústria veterinária, você pode alugar essa plataforma para vender para outros pet shops. E aí o que aconteceu nesse processo como um todo? Além das empresas que eu tive a oportunidade, de fundar, eu participei como investidoras também. Participei colocando meu próprio dinheiro. E o resultado é esse daqui. Boa parte deles quebrou. Boa parte deles falhou, levando não só o meu dinheiro, mas o trabalho de um monte de gente para o ralo. Quando eu faço uma reflexão, eu vejo que o principal ganho que eu tive aqui foi no aprendizado. E esse era o objetivo principal. Era aprender e era tentar descobrir como ganhar dinheiro de verdade na internet. 99, 96 o Jack London, 99 Submarino, 2010, 2013... E aqui uma série de empresas que talvez olhando, vocês até possam entender quais são os nomes desses negócios. No final das contas, eu me propus a conseguir ou a tentar entender quais são os modelos ou onde está o segredo de ganhar dinheiro vendendo pela internet. Eu paguei como se fosse uma mensalidade bem cara, mas esse foi o objetivo. E aí, em 2014... enquanto eu estava na Forvets ainda, chegou um convite para assumir como head de e-commerce da Xiaomi na entrada da empresa aqui no Brasil. E aí que começou uma coisa interessante. Como eu comentei, sou descendente chinês, mas eu nunca tinha trabalhado com empresas chinesas. E a ideia aqui, de fato, era conhecer por trás. Não conhecer o site, não entender o que é o aplicativo, mas entender o que eram as estratégias. Quando eu estava na Xiaomi, eu tive a oportunidade de ir para a China várias vezes, e nessas vezes todas, além de estar nas instalações da empresa, eu comecei a ter contato com eventos como esse, com o ecossistema, com aceleradoras, com fundos e até com concorrentes, tentando aprender, tentando entender o que estava por trás desse fenômeno que em 2003 já era uma grande potência. A Xiaomi naquela época, ela já se caracterizava pela venda direta para o consumidor final.
Aqui no Brasil, o modelo não é tão parecido, a gente compra nas lojas, mas na China, basicamente, 80% das vendas da Xiaomi, você compra direto na própria empresa. Seja no site, seja numa das lojas físicas, seja em algum canal que a empresa desenvolveu diretamente. Isso transforma o modelo e ao que remete para a palestra de ontem que eu comentei, o Deus está aqui e ele assistiu, da relação direta com o consumidor final, da construção de uma comunidade e da coleta de dados de uma forma muito intensa. Então a Xiaomi conhece mais de 80% dos seus consumidores. Ela não conhece só por pesquisa, não conhece só por um cadastro, conhece porque essas pessoas vieram comprar. E compraram um celular, depois comprou um roteador, depois comprou um computador, depois comprou uma série de outras coisas. A Samsung, por exemplo, ela sabe que vendeu X quantidade de celulares. Para quem que foi? Não sei. Foi para as Casas Bahia, foi para as Americanas, e essas empresas, por sua vez, venderam para outras pessoas. Então, ela não tem a relação direta com o consumidor final. E aí, aqui que começa a entrar uma beleza do negócio. Porque esse é o relacionamento direto com o consumidor que essas empresas estão construindo. Atualmente, a Xiaomi é uma das maiores marcas de produto de consumo que tem relacionamento direto com o consumidor final. Mas, de qualquer forma, se a gente pensar bem, se não fosse pelo evento e durante esse período da pandemia toda, a gente percebeu uma coisa bem clara. As plataformas e os sites, os aplicativos, estão no ambiente frio. Estão no ambiente onde eu acesso, ligo meu celular, ligo meu computador, mas não é interativo de verdade. Eu tenho uma interação com a tela. E normalmente é uma aplicação, é um sistema por trás disso. E mesmo as pessoas com quem eu converso estão por trás de sistemas. E quando a gente extrapola isso para o mercado de comércio eletrônico, vocês vão entender o quanto isso pode ficar doloroso, pode ficar chato. Como eu comentei, vocês perceberam, a minha vida inteira, minha vida profissional inteira em comércio eletrônico. E eu digo para os meus colegas, o e-commerce é chato, pessoal. O e-commerce é chato. Você entra, compra olhando uma foto, compra olhando uma descrição, compra um texto. Você tem que estar com muita vontade de comprar. Ele é sim conveniente, super conveniente. Eu posso estar aqui assistindo. Qual que é o seu nome? Leonídio. Ele pode estar aqui me assistindo, saca o celular, compra. Ele não precisou ir numa loja, não precisou pegar o carro e ir para nenhum lugar. Conveniência. A gente estava falando do AliExpress ontem. Qualquer um de vocês podia estar aqui comprando um produto do outro lugar do mundo. Super conveniente, novo, preços ótimos. Cadê a experiência? Nos últimos anos, uns 10, 15 anos, a gente vem falando muito de marketing de experiência, correto? Acho que até teve palestra nesses dias sobre isso. Principalmente no ambiente físico. A gente não quer mais competir com preço, a gente quer não só vender os mesmos produtos. A gente quer que as pessoas entrem no nosso estabelecimento comercial e tenham uma experiência. Seja ele uma loja, seja um restaurante, e todo mundo fala assim, poxa, vou voltar aqui porque tive uma experiência legal. Às vezes é até difícil explicar o que significa isso na prática, correto? Só que, como que a gente extrapola isso para o mundo online? Se vocês pensarem bem, o e-commerce é quase como se fosse uma galeria comercial, onde tem um monte de box, todo mundo vendendo mais ou menos a mesma coisa, e aí você chega, qual que é o preço? Pega o cartão de crédito, compra e leva para casa, ou ele te entrega em casa. Onde estava a experiência? Pouca, concordam? Daí vem isso. É o cara comprando sozinho, inclusive. Não só é chato pela interface, mas porque é uma atividade solitária. Quantos de nós vai no shopping pensando, vou me divertir, vou passear um pouquinho, vou matar um pouco do meu tempo? Internet, a gente faz isso, mas muito naquele clique. E aí quando a gente pensa também na experiência do comércio eletrônico, no lado pessoa, provavelmente, se o seu pedido não teve nenhum problema, a única pessoa que você vai encontrar é um cara como esse daqui, é o entregador. Ele provavelmente é um terceiro,
às vezes pode ser um cara do Correios, de uma transportadora, dificilmente é da mesma empresa. Mas é esse cara que vai entregar. Ele entende os valores da empresa? Ele entende o que ele está entregando? Não. Eu comentei para vocês que uma das empresas que eu tive era um produto de bebês. Eu recebi um e-mail de uma cliente reclamando: olha, pessoal, eu estou no meu 6º ou 7º mês de gravidez, veio um sujeito entregar produto, ele não quis nem levar o produto para dentro da minha casa. E eu com a barriga enorme lá. Custava? E ele nem sabia disso. Às vezes não dá nem para culpar esse cara. Não são treinados para isso. E não é a visão da maior parte dos negócios isso. E aí nessa experiência que eu tive depois da Xiaomi, nas idas para a China, me deparei com um negócio chamado Live Commerce. Eu olhei e falei, poxa, isso daqui parece interessante, está bombando. E aí em 2017 até fiz um post no LinkedIn falando disso. E aí conversei com algumas empresas e falei, galera, vamos levar isso para o Brasil. Isso vai bombar lá, vai ser super interessante. E todos categoricamente me falaram, não é o momento para ir para o Brasil. Não é o momento, 2017. E aí eu falei, mas por quê? Eles falaram, você vai entender depois, aquelas coisas meio enigmáticas, né? Que o cara joga no ar e sai correndo. 2022 2021 na verdade comecei a entender. Tive alguns anos de lição aí de tempo. E aí vocês vão entender também, eu joguei quase um spoiler para vocês tentarem descobrir isso. Mas fato é que o mercado de live commerce na China já é um mercado gigantesco. A gente está falando de um mercado que atualmente, nesse ano de 2022, vai representar 22% do e-commerce chinês. O live commerce representa mais de 1/5 do e-commerce chinês. E se a gente aplicar esse número, ele é várias vezes o tamanho do nosso comércio eletrônico. Dependendo da fonte que você pega, 4 ou 5 vezes, só através das lives. E se a gente aplicar essa penetração no nosso mercado de comércio eletrônico, daqui a alguns anos, ele pode representar dezenas e dezenas de bilhões de reais em vendas. Só o live commerce no Brasil. No mesmo período, com tecnologias talvez um pouco distintas, com estratégias um pouco distintas, mas fato é que isso já está acontecendo. Quando eu fiz essas palestras 2 anos atrás, eu falava, pessoal, olha o futuro. Pessoal, está chegando. E aí, 1 ano atrás, pessoal, está acontecendo. E agora a gente falou, aconteceu. E agora vocês vão entender um pouco mais sobre esse modelo. Como que surgiu o live commerce na China? Isso aí é uma história até interessante de entender. Ele surgiu dentro de um escopo, dentro de um ambiente, um segmento chamado live streaming. Live streaming, quando a gente fala dessa terminologia, cabe um monte de coisa. Às vezes até coloca o Netflix. Só que o Netflix ele não tem um componente ao vivo, que é de fato live. No mercado chinês, em 2016, começaram a surgir dezenas e dezenas de plataformas de transmissão de vídeo ao vivo, ligado a entretenimento, a negócios, a educação e alguma categoria bem específica, que aqui a gente está no ambiente natural, de esportes, esportes eletrônicos. Quando esse negócio começou a se transformar num fenômeno de massa, o live streaming deixou de ser um nicho, deixou de ser um serviço para virar uma coisa com dezenas de milhões de usuários, quase simultaneamente. Coisas que vem acontecendo no Brasil, e aqui, provavelmente, se a gente perguntar para qualquer uma dessas pessoas, uma boa parte já experimentou isso. Do que a gente está falando, então? E aí é até interessante, porque eu lembro, alguns anos atrás, eu tenho um filho de 10 anos, eu cheguei para ele, eu vi ele na frente do computador, estava lá um jogo, só que ele não estava interagindo. Eu falei, filho, o que você está fazendo? Você não está jogando, mas por que você está na frente da tela? Ele falou, eu estou assistindo alguém jogar. Aqui, nesse público, eu não preciso nem falar o que significa isso. São streamers. Você está assistindo alguém competir, ou alguém ensinar, ou alguém, enfim, praticar alguma coisa. E ele, naquela época, ele tinha uns 6 anos, falou, eu estou assistindo da mesma forma que você assiste futebol, Fórmula 1, que você adora, o mesmo conceito. Quando o live streaming deixou de ser um fenômeno só de nicho,
começaram a ganhar dimensões nas várias outras modalidades de transmissão ao vivo. Okay? Mas o que é live streaming de fato, né? Comecei a falar de números, comecei a falar de coisas interessantes. O que é o live commerce? Desculpa, não live streaming. Na concepção do mercado chinês, o live commerce ele é a transmissão de vídeo ao vivo numa plataforma mobile, integrada numa experiência que junta interatividade e junta e-commerce. Vamos lá. Vídeo ao vivo, interativo, comércio eletrônico, mobile, ou seja, no celular, dentro do mesmo ambiente, da mesma plataforma, do mesmo aplicativo. Isso é o live commerce. Essa é uma das grandes, um dos grandes termos nos últimos 2 anos no mercado brasileiro, inclusive. E a primeira resposta das pessoas, poxa, é o Polishop 2.0? É o Shoptime 2.0? Se a gente pegar e vocês entenderem, prestarem atenção no que eu acabei de falar, vocês vão perceber que não é. Shoptime, principalmente, ele tem atualmente cerca de 7 horas ao vivo. 7 horas das 24 horas por dia. Ou seja, já não é ao vivo totalmente. Quem está apresentando o Shoptime faz uma transmissão, não faz interatividade. Qualquer cara que está lá, e a gente sempre fala do Ciro Bottini, né? Que é o cara que mais vende, quase o papa das vendas via TV. Lembrem bem da última vez que vocês assistiram. Vocês viram ele respondendo alguém? O Ciro chega lá, vende como ninguém, só que ele só fala sozinho. Numa transmissão direta, correto? Não é interativo. Se você quer comprar lá da Shoptime, você tem que ligar, você tem que entrar no site, fazer no aplicativo. Então a experiência de fato tem que ser, para ser completa, tem que ter todos esses componentes. A gente sempre fala e faz referência a Polishop, Shoptime, por causa da parte visual dos vídeos. É o que chama mais atenção. Quando bate o olho lá, é igual. Se não for, dificilmente você atinge o mesmo tipo de resultado. E como foi o desenvolvimento do mercado do live commerce no mercado ocidental e brasileiro, principalmente? Lá no mercado chinês, comentei, live streaming de games, correto? Aqui começou já direto nas redes sociais, principalmente Instagram, Facebook e YouTube. Nessas redes que tem a transmissão de vídeo ao vivo. Primeiro sujeito pegou um produto como esse daqui, abriu uma live, começou a fazer uma descrição técnica disso. Esse aqui é um passador, ele é da Logitech, tem botãozinho assim, assim assado, precisa pilha, etc e tal. Acabou, encerrou a live, todo mundo foi para casa feliz da vida. O segundo dia, ele falou, cara, por que eu não tento vender esse negócio? Abriu a live, começou a falar dos produtos tecnicamente e também começou a dar descrições comerciais, usar técnicas de vendas. Esse produto aqui está disponível na loja tal, por esse preço, tem limite de estoque, tem isso, aquilo, ou no site, baixe esse aplicativo, esse cupom. Começou a vender. Não só falar do produto, mas começou a vender também. E aí a gente começou a passar desse momento para uma live de vendas. Continua sendo nas redes sociais, pode ser no Instagram, pode ser no Facebook, no YouTube. Mas ele começou a vender. E agora a gente está vivendo esse momento da live de vendas para o live commerce. O live commerce, como eu comentei, aquele momento, toda aquela experiência. E no Brasil também é a mesma coisa, apesar de ter nascido. Então, para a gente poder classificar uma experiência de live commerce completa, vídeo ao vivo, e-commerce, interatividade, plataforma, tudo no mesmo ambiente mobile. E no Brasil também. E o que a gente tem de ferramentas atualmente? Então, além das redes sociais, você pode encontrar lives acontecendo de live commerce em 3 ambientes especificamente. Alguns e-commerce ou marketplace tradicionais já existentes fazendo as suas próprias lives. Então você vai lá no site da Americanas, no Mercado Livre, já tem. Estão meio escondido lá. Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso. Plataformas de live commerce especializadas e que são para o consumidor final. Então você baixa o aplicativo, assiste a live e você compra. Ou plataformas SaaS, que são esses sistemas que você como empresa ou como indivíduo aluga
paga uma taxa para fazer o uso para o seu negócio. Então, essas são as principais formas, atualmente, onde a gente pode executar as lives no Brasil. E aí, entendendo um pouquinho mais a dinâmica do live commerce tradicional ou do live commerce completo. Aqui são 3 telas de um aplicativo chinês do grupo Alibaba que ilustram bastante isso. Principalmente daquelas mecânicas que eu comentei. Primeira lá, eu destaquei, e aquele infelizmente não dá para ver muito bem, naquele quadradinho bem no cantinho lá em cima, 18 mil alguma coisa. São pessoas que estão assistindo aquela live. Vamos fazer um exercício agora comigo? Lembrem da última vez que você foi para o shopping center, entrou buscando e procurando alguma coisa. Entrou, se deparou com uma loja cheia, e do lado uma loja vazia, vendendo a mesma categoria de produtos. Qual que é a sensação que você tem? Talvez você não entre na loja cheia, ou você pode entrar, mas a percepção que você tem da loja cheia, provavelmente é muito positiva. Tem produto bom, tem preço bom, o serviço, alguma coisa interessante está acontecendo lá. Se eu tenho uma loja vazia, vendendo a mesma coisa do lado, eu vou achar estranho. Joga isso para o mundo das lives. Você está lá à tarde, meio à toa, navegando no Instagram, jogando nas lives, tem uma lá com 10 pessoas, tem outra com 100, tem outra com milhares de pessoas. Qual que é a sensação que você tem? Você nem viu o conteúdo ainda, você não conhece a pessoa, mas você só viu aqueles números porque são a primeira referência que você tem. Poxa, esse de 1000 e pouco provavelmente está acontecendo alguma coisa interessante, vou ficar aqui para dar uma olhada. São os vários efeitos e as mecânicas que o live commerce permite executar sem que a pessoa tenha falado uma palavra. Além disso tudo que está por trás dessa comunicação visual, se ela está no estúdio, se ela está na rua, se ela está na loja, tudo isso exerce influência em quem está assistindo indiretamente ou de uma forma passiva. Outro componente aqui. Esse aqui é um chat. Está em chinês. Mas imagine que você entra lá, um monte de gente conversando e uma pessoa vendendo. Tirando dúvidas, fazendo comentários, fazendo críticas ou dando depoimentos. Estão falando alguma coisa referente a essa venda. Você que está lá naquela loja, entrou numa loja cheia, tinha lá um sujeito, comprou aquele produto, fez um comentário. Qual a chance de você olhar e ficar no mínimo curioso? Ou você está lá no balcão esperando e aí vem uma pessoa, tira uma dúvida, a mesma que você tinha. Isso tudo acontecendo em tempo real, numa escala de milhares e milhares de pessoas ao mesmo tempo. E o que é interessante, eu já vi em lives que vendem produtos em pacote com várias unidades e as pessoas se cotizando para falar, bom, eu compro um e a gente divide aqui entre nós. E o efeito ao contrário disso também já vi acontecer. Alguns anos atrás, eu entrei numa plataforma americana, tinha um grande estilista, uma live de um grande estilista junto com uma pessoa que estava entrevistando. Estavam conversando, tinha produtos, etc., bombando a live. E as pessoas perguntando e fazendo comentários, esperando que esse estilista respondesse. E o cara não respondeu absolutamente nada. E aí todo mundo começou a questionar, esses dois estão ao vivo ou é gravado? Chegou num dado momento, o chat já mudou de direção. Eles estavam lá dentro naquela sala falando de um outro assunto, porque não tinha mais interação lá. Isso, interatividade. E por fim, aquele último slide aqui, nessa parte, uma série de mecanismos de venda, cupons, timer, para falar que está acabando o tempo, estoque curto, enfim, uma série de mecânicas, uma série de técnicas de vendas que, de novo, podem ser aplicadas sem necessariamente que a pessoa esteja falando alguma coisa. Impactando o usuário de uma forma muito mais forte do que a gente pode imaginar. E o que significa isso em resultados, né? Poxa, você falou dos grandes números, você falou do conceito,
mostrou telas. O que significa isso na prática? Quero entender. No e-commerce normal, e aqui tem várias palestras, inclusive estava ouvindo um pouco aqui anteriormente. No e-commerce tradicional, a gente tem um negócio chamado taxa de conversão. Aliás, não é só no e-commerce tradicional. É um indicador que é usado em vários setores. O que significa isso na prática? Da quantidade de pessoas que entraram no site ou estão naquele aplicativo naquele momento, quem que converteu para alguma ação? Se a gente está falando de e-commerce, a gente está falando de compra. Então, 100 pessoas estão no site, 100 pessoas estão na loja física. Quantas compraram? Taxa de conversão. No e-commerce tradicional, pessoal, a taxa de conversão gira entre 1 a 2%. Se você atingir 2% ou um pouco mais, você está feliz da vida. O que significa isso? Estou jogando 98% fora. Obviamente, estou falando de uma forma muito drástica, porque dentro desses 98, possivelmente, estão sendo atingidos pelaquela mensagem, o cara vai voltar, o cara ainda está decidindo, enfim. Mas fato é que só 2 pessoas das 100 compraram. A gente fala de live commerce na China, é um número que gira de 5 a 10%. Se você quer tirar uma foto, quer fazer um print de alguma coisa nessa minha apresentação, tira dessa slide. Porque isso mostra o quanto tudo que a gente está falando aqui, toda essa teoria, todos esses conceitos, resultam na prática. 5 a 10 vezes são 5 vezes o seu negócio. Não é um incremento de 5%, de 10%. 5 vezes, pessoal. Talvez o seu negócio nem consiga aguentar tanto tranco, tanta gente vindo. Quando a gente está falando de live commerce com super influenciadores, 50%, e no Brasil, já tem muitos depoimentos de lives atingindo 5 a 15% também. Ou seja, não é aquele negócio que chama, poxa, isso aqui é uma realidade do outro país. E aqui, o que vai acontecer? Está acontecendo, não é o que vai acontecer, está acontecendo. De novo, multiplicando por 5 ou multiplicando por 2, 3, não importa. São ordens de grandeza. Isso é importante vocês entenderem. Então, tirem print dessa tela, compartilhem, marquem. Isso as pessoas vão entender a grande diferença desse negócio. Okay? E aqui já vou trazer alguns cases bem interessantes que vem acontecendo no mercado chinês e depois algumas coisas no Brasil também. Aqui, o Matheus já conhece esse daqui que eu falei bastante do cara, o Jack Ma, o fundador do grupo Alibaba. E é o dono do aplicativo, ele é quase como se fosse a gente vai jogar futebol e dono da bola, né? Ele é o dono do aplicativo, do grupo Alibaba. E eles fizeram uma live com esse carinha aqui, que é o Austin Lee. O Austin, um dos grandes influenciadores, um dos grandes streamers de live commerce. Nessa brincadeira, poxa, quem que vende mais? O Austin vendeu muito mais que o Jack, apesar do cara ser o dono da empresa. O que acontece aqui? Apesar dele ser empresário, ele é um bom vendedor, o Jack. Só que ele não tem a prática de venda, não tem a conexão com os usuários, não tem o entendimento de ferramenta que o Austin tem. O que é interessante, o Austin, ele é o maior vendedor de batons na China. Um homem, vende mais batons do que qualquer pessoa lá na China. E ele tem um caso interessante, que tem uma relação pequena com o Brasil. Aqui. Eu tenho a impressão que se eu clicar para esse lado, funciona. Bom, ele vendeu, em 2020, final de 2020, ele fez uma live de suco de laranja. Não é uma marca brasileira, mas são laranjas. Veja aqui os resultados. Em 5 minutos ele vendeu o que uma rede de varejo americana inteira na China venderia. Em 5 minutos ele vendeu um mês inteiro. Sentado na frente de uma mesa, na frente de um celular. Sem ter saído. 350 mil. Esqueça esses números. São outro mercado. Que eu quero que vocês entendam o potencial dessas ferramentas e desse conceito. Ok? E o que mais dá para vender? Suco de laranja, essas coisas todas. E o que é interessante, pessoal? Primeiro insight que eu quero dar para vocês.
Produtos que não vendem tão bem no e-commerce normal têm a capacidade de se sair muito bem no live commerce. Quem já comprou roupa aqui na internet e recebeu um negócio que não tinha nada a ver com a foto? Aqui, ó. Já todo mundo dá um sorriso amarelo ou começa a dar risada. Todo mundo já teve isso. A não ser que seja uma marca, um produto que você já comprou no mundo físico, você sabe mais ou menos o caimento. Quando chega numa live, alguém veste, alguém está lá as medidas da pessoa, você percebe o caimento, você percebe um pouco mais o tecido, obviamente você não toca ainda. Quem comprou já alimento na internet? Quem já comprou no iFood, viu aquela foto, chegou um negócio totalmente nada a ver. Quando a gente está falando de live, a gente está falando de uma dinâmica de movimento. A gente está falando de percepção, sensações. Agora já são o quê? 2h30 pelo menos, né? Se eu estivesse fazendo essa palestra um pouco antes, se eu estivesse mostrando esses vídeos um pouco antes, a galera ainda não tinha ido no almoço, começar a mostrar isso, não precisa nem ter cheiro. Se você está vendo lá, por que a Ana Maria Braga tem aquele programa dela de receitas um pouco antes do almoço? Para começar a provocar aquela sensação, aquela necessidade de cozinhar. Essa moça aqui está vendendo ovo, não tem como ser mais simples do que isso. Só que essa outra está cozinhando, está fazendo uma receita. Tudo isso provoca sensações e são produtos que no e-commerce tradicional não vendem tão bem. Como que eu vendo um ovo na internet? Tirando uma foto e escrevendo ovo, né? Daqui a pouco eu vou dar outro exemplo, inclusive. Vamos lá. O que mais eu posso vender? Posso vender alimentos, posso vender produtos de alto padrão, produtos de alto ticket também. E aqui, pessoal, não é a venda propriamente dita do carro, mas é entender que a live pode fazer parte de uma jornada. O que significa isso? Quando o pessoal foi comprar esse aparelho aqui, eles fizeram pesquisa na internet, teve boca a boca, olharam em várias lojas até decidir. Aqui essa BMW, o sujeito foi na loja, viu no site, entrou na live, tirou todas as dúvidas, conversou com um monte de gente, foi influenciado. Então a live, ela não necessariamente é um canal por si só. Ela pode ser parte de uma estratégia maior da empresa, mas ela pode ser pensada para muitos resultados. O que mais pode ser vendido na internet? Essa daqui, a gente falou do Austin, aquele nosso amigo. O Austin era o número 2. Essa menina era a número 1. A Via, que mais vende, ou mais vendia. Tem outras questões, se vocês forem pesquisar na internet. Mas vão ver que ela chegou a ter muito resultado. Num belo dia, chegaram para ela, o Jack falou: Via, você vende um monte de coisa na internet. Você já vendeu de tudo. O que você não consegue vender? Foguete. Foguete em si? Não, lançamento de foguete. E o que significa isso, de fato? Ela fez uma live, vendeu alguns foguetes, e cada foguete custava suas dezenas de milhões de reais. As pessoas que iam comprar foguete e estavam assistindo aquela live, eram compras fakes. O que era isso? Alguém consegue imaginar? A live faz parte de uma estratégia, faz parte de uma campanha. Eu não vou fazer uma live do nada e esperar que tenha pessoas lá que vão comprar aqueles produtos. As pessoas que deveriam comprar o foguete estavam lá porque foram comunicadas, atingidas por mensagens, por campanhas, por assessoria de imprensa, não importa por qual caminho, mas foram impactadas por uma comunicação e entraram na live e compraram. Compraram foguete, compram carro, compram comida, compram um monte de coisa. Mas não esperem que numa live as pessoas entrem lá e as pessoas sejam as pessoas necessariamente certas para fazer essa compra. Porque essa estratégia, aliás, porque essa ferramenta tem que fazer parte de uma estratégia maior de comunicação, de planejamento e de canal. Aqui nosso casal 20, a Via e o Austin. Essa foto, a gente agora tem uma terminologia muito na moda, né, nos memes. As fotos dos milhões, alguma coisa dos milhões. Essa aqui é uma foto de bilhões. A Via, ela é bilionária em dólares, não em reais, não na moeda chinesa. E aqui vocês podem ver o tipo de resultado que ela alcançou em agosto de 2021.
Ela, através de live, através de live commerce, vendeu 2 bilhões de reais. De novo, números grandiosos, para com isso. Esqueçam esse número. O que é importante é aquele percentual que está lá na ponta. Somando os 10 maiores apresentadores de live commerce na China, eles representam 70% do live commerce na China. 70%. O que significa isso? Quando a gente pensa que a gente vai entrar no site, a gente vai na internet comprar alguma coisa, normalmente a gente pensa, vou no site de um varejista, de um comércio eletrônico ou da marca do produto, correto? Tudo empresa. No live commerce, essa relação começa a mudar para pessoas. Eu entro na internet, eu entro numa live para comprar da Via, para comprar do Austin, para comprar do In, para comprar do Matheus. Não da empresa, não de uma marca. A marca está lá dentro de uma live. O negócio está acontecendo. Então, é uma relação completamente diferente. O que mais pode ser vendido na internet, pessoal? E o que aconteceu de fato, e esse talvez seja um dos fenômenos mais interessantes. Início da pandemia, mesma coisa no mundo todo, principalmente os produtores rurais. Perderam seus canais de venda e distribuição. Esse senhor aqui, produtor de laranja, se viu desesperado. Primeiro movimento de todo mundo, vamos correndo para a internet. Da mesma forma que a gente falou aquela hora, vender um ovo. Esse cara aqui correu para a internet, assim como todo mundo correu, começou a tentar vender produto. O resultado, a maior parte das pessoas não conseguiram vender nada e começaram a falar que a internet não funciona. Correto? Esse sujeito aqui foi para a internet, tirou foto da laranja e escreveu, estou vendendo laranja a esse preço. Qual que é o apelo de um negócio desse? Lembra daquela foto do cara dormindo na frente do computador para comprar? Chato. Isso é chato. Isso não tem apelo nenhum para vender. Dia seguinte, o cara recebeu a dica do amigo, foi no meio da plantação, abriu uma live com o celular. Começou a mostrar a plantação dele. Pessoal, essa fazenda aqui está há 3 gerações com a minha família. Meu filho, que é esse daqui do lado, ele também vai e já está trabalhando aqui. Olha essa laranja, agora são 5 horas da manhã. Pego uma laranja do pé, abro o descasco, começo a chupar, faço aquele barulhinho, começo a mostrar, começo a falar um monte de coisa. Se o cara, às vezes, ele é super simpático, às vezes é um chato, e isso também é personalidade e autenticidade, pessoal. Quantas pessoas que a gente segue na internet, ou são nossos amigos, que a gente fala, pô, esse é o cara mais chato que eu conheço, mas adoro ele, porque ele é autêntico. Imaginem isso numa escala gigantesca do cara tentando vender produtos. Compara isso com venda de internet de uma foto, de um texto. E esse casal aqui, no meio do rio, pescando, e esse peixe aqui, bobear, ele vai chegar com o seu nome na sua casa. Eles pescaram, viram que determinada pessoa comprou, falaram, fulano de comprou, pego, anoto, coloco uma tagzinha, chegou na casa dele, era esse peixe. Não era, de onde veio esse peixe? A gente pergunta sempre, né? Tá fresco esse negócio? Cara, pescou aqui nesse rio. Não tem como ser mais fresco. Alguns dos fatores, e aqui vocês podem tirar um print, ver, etc. Mas eu só quero falar de um, do que está em vermelho. Qual que é a grande característica desse negócio? E vocês não podem esquecer em momento nenhum. Humanização. E-commerce, plataforma fria, distante, clique, foto, texto. Eu estou falando disso. Eu desenvolvi minha carreira inteira fazendo isso. Eu estou quase cuspindo no prato que me alimentou por muitos anos. Mas é que eu sei que tem um negócio muito mais poderoso agora. Está se desenvolvendo ainda. E a gente nunca pode esquecer nesse ponto da humanização. Lá quando eu tinha aquele negócio de e-commerce de produtos de bebês, eu falei que eu tenho filho, né? E a empresa foi criada quando eu ainda não tinha esse filho. Não tinha esse filho, falando parece que é um negócio, né?
que eu não tinha filho ainda. E aí, só que fui aprender na prática o relacionamento dos clientes, que são basicamente mulheres grávidas ou que já têm um filho e vão comprar. E aí, qual que é o termo que a gente mais vê quando vê um bebê? Alguém fala, que fofo. E aí eu não entendia disso. Eu achava que vender produtos de bebês e para grávidas era a mesma coisa que vender o pneu, vender o livro, vender um computador. Não é a venda, não é o produto. É o seu relacionamento que você constrói com seus clientes. E aí até criei um termo lá na empresa, que o pessoal não gostou muito, porque achou muito esquisito, chamado foforização. A gente tem que ser fofo para os nossos clientes. Então a gente tem que transmitir essa emoção. Só que quando eu percebia no nosso site, baita tecnologia, muito design, a experiência era muito parecida com a do meu concorrente. Eu tentava aplicar essa foforização, só que não conseguia tangibilizar. Onde que eu tangibilizava? No call center. A gente tinha lá uma equipe de 50, 60 atendentes, todas mães, todas tinham experiência. Só que quem que liga no call center, pessoal? Quem está já enfurecido. E a maior parte das pessoas agora nem ligam mais, vão direto no Reclame Aqui ou nas redes sociais. Ou seja, já é tarde. Então, a foforização não era possível naquele momento no e-commerce tradicional. Só que aqui, a gente já está num outro patamar. Isso tudo, como eu comentei, já vem acontecendo no Brasil. E possibilitou por um fenômeno muito prosaico. Lembram lá que eu falei com os chineses para trazer o live commerce para o Brasil em 2017? Eles falaram que não era o momento. Por uma coisa muito simples, pessoal. Ao longo dos anos, a gente vem assistindo vídeos on demand. Netflix, YouTube, onde, quando, da forma que eu quiser, de ponta cabeça, no banheiro, no carro, não importa. Eu vou assistir aquele conteúdo quando eu quiser. Só que tudo aquilo que a gente já vivenciou, de ir num show, ir numa partida de futebol, seja presencialmente, seja pela TV, a gente perdeu um pouco. E aí, no período das grandes lives musicais, vai lá, citem o nome de um cantor sertanejo qualquer. O cara vai lá, senta bêbado, cai, conta uma piada, fala um palavrão, faz um monte de absurdo, e quem está lá vivenciou uma coisa super legal, que no dia seguinte ele conta para os amigos, e o cara que não estava lá fala, puxa, na próxima, quando ele tiver, eu vou assistir. Quando você postou que você estava lá assistindo, as pessoas começaram a entender de novo o valor disso. Por isso a gente teve milhões e milhões de pessoas. Obviamente estava todo mundo em casa, mas é porque também é atraente. Não vou gastar meu tempo com coisas inúteis. As lives musicais começaram a nos preparar para essa onda. Obviamente cansou. Live musical, live de palestra, live disso, live daquilo, mas fato é que abriu um caminho novo que não existia. E aí o resultado, não só o resultado, mas na verdade, alguns casos que já vinham acontecendo ao longo desse tempo no Brasil também. Eu falei aqui, agora há pouco de alguns casos no mercado chinês. Só que alguns já vinham acontecendo, inclusive, antes da pandemia. Esse caso aqui é real, Tiozão, o apelido dele é Tiozão. Tem uma loja física de videogames usados, perto do aeroporto de Congonhas, lá em São Paulo. Toda quinta-feira, acho que às 7, 8 horas da noite, se não me engano, ele abre no Facebook a casa do videogame, rock pesado, lá no último volume, chega com aquela energia absurda, xingando todo mundo, falando o nome de cada um que entra. Todo mundo que está lá, volta, compra, volta e cria-se uma comunidade. O cara que não volta, ele acha isso engraçado, divertido, porque ele se identifica. Ele quer também estar naquele ambiente e ele sabe que em algum momento ele vai comprar e vai ter uma dica legal. Começou fazendo isso antes. Essa moça aqui, inclusive era a esposa de um amigo meu, teve o azar de abrir uma loja de roupas um pouco antes da pandemia. Quando deu a pandemia, teve que fechar. Começou a fazer live no Instagram, do jeito mais simples possível. Abriu a conta dela e começou a fazer live. Nas primeiras lives,
O resultado das vendas de uma live correspondia a 3 meses de vendas. De 1 hora. Ela começou a fazer, chegou a fazer 7 horas de live. 7 horas, pessoal. O que é isso? Quase um horário comercial. Gerou tanta atenção que depois, quando as pessoas puderam sair na rua, várias pessoas foram na loja para acompanhar a experiência. Posso vender serviço também. Durante a pandemia, qual que foi um dos setores mais atingidos? Turismo. E uma das empresas, e essa daqui do exemplo, ela é turismo receptivo de Foz do Iguaçu. Ou seja, um lugar que provavelmente você vai uma vez na vida. Como que você consegue conectar com os caras? Através de conteúdo, através de vídeo, através de transmissão ao vivo das cataratas, transmissão ao vivo da Ponte da Amizade, transmissão ao vivo das lojas lá do Paraguai falando do último videogame. Esse cara aqui é um dos principais apresentadores, o Kaká. Eu conheci ele pessoalmente, porque eu conheci a empresa, eles me convidaram para ir lá. O Kaká, ele começou a carreira dele na empresa como motorista do receptivo. Receptivo é aquele que vai buscar as pessoas, né? Quem que é a pessoa na agência que mais conhece da cidade? O cara que tem que levar todo mundo para todo lugar. Esse cara passa horas e horas no trânsito com as pessoas. Ele tem que ser, no mínimo, simpático, né? Quantas pessoas, quantos motoristas a gente pegou lá que ninguém aguentava mais, mesmo se o cara não falando nada. O Kaká é um dos maiores vendedores de live que eu conheço. Grandes empresas também fazendo nos seus próprios aplicativos. Americanas já têm feito há praticamente 2 anos. Live. Um modelo super interessante de loja ao vivo. Dengo é uma marca de chocolate que agora está expandido pelo país todo. Isso aqui é uma imagem direto da loja. Esse cara é um dos vendedores da loja. Vamos lá. E isso aqui é um dos aplicativos, na verdade um dos negócios que eu trouxe para o Brasil. É uma empresa especializada em live commerce, então você tem toda a experiência dentro do aplicativo. Que eu comentei lá, YouTube, Facebook, Instagram, esse aqui é um aplicativo onde você faz e assiste tudo. E tem uma série de empresas fazendo, a Farm fazendo live no ambiente externo no Rio de Janeiro, não tem como ser mais legal do que isso, shows, apresentações dentro de estúdio, uma série de formatos. E a minha última mensagem para vocês, pessoal, é: na minha experiência toda de 20 e poucos anos, acompanhando inovação, investindo, quebrando a cara, ganhando um pouco de dinheiro, o live commerce é uma das coisas mais absurdas e revolucionárias que eu conheci. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque não é só discurso, porque eu vim trabalhar nisso no final das contas. Não tem como ser uma prova maior. Eu invisto meu tempo nisso. E é o que eu digo, a gente está no ano 1, porque o ano passado foi o ano 0, foi o ano onde tudo começou. É como se fosse lá em 1999 que a gente está vivendo isso. Você quer ser essa senhora aqui, que está na feira, isso aqui é uma imagem do TikTok. Você quer ser essa senhora aqui, que está na feira vendendo verdura, esperando alguém chegar lá? Ou você quer ser aquela outra moça com 2 celulares vendendo via live commerce? Essa é a provocação que eu deixo para vocês, que eu vou finalizar. E eu convido a todos para começar a executar. De todas as coisas que eu falei hoje, o que é mais importante é comecem a fazer. Tenho vergonha, não tenho equipamento, não importa. O aparelho, 100% das pessoas aqui nessa plateia, nesse ambiente, tem celular. Você consegue assistir uma live. Você consegue transmitir uma live pelo Instagram. Você consegue fazer alguma coisa. Pega um produto e começa a executar. Você não vai ser essa pessoa aqui. Eu quero, daqui a alguns anos, voltar aqui no evento, falar sobre como o live commerce se desenvolveu, que eu quero ouvir muitos de vocês falando, eu nunca tinha feito nada disso e agora consegui desenvolver um negócio. Ok? Acho que essa imagem diz tudo, né, pessoal? Era isso. Meus contatos, estou à disposição, todas as redes sociais, QR Code aqui no meu Instagram. Quem tirou a imagem, quem tirou foto, printa, me marca, me segue,
vamos trocar mensagem, estou à disposição de todo mundo, ok? Obrigado, pessoal.